Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo das células, hoje faremos o estudo das estruturas celulares. Então, relembrando aí sobre a célula eucarionte. Então, vamos fazer o estudo aqui sobre a célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Então, a célula eucarionte recebe esse nome porque a presença do núcleo, a formação, a presença de uma membrana que vai proteger o material genético. Então, formando aí o núcleo, caracterizando essas células como células eucariontes. Quais são essas estruturas? Membrana plasmática, parede celular, o citoplasma, onde estão presentes essas estruturas celulares, vamos aí habituar a falar o nome delas, ribossomos, retículos endoplasmáticos, teolise, teu rugoso, complexo golgiense, lisossomos, mitocôndrias, cloroplastos, centríolos e vacúolo subcelular. E também o núcleo. Tá? Vamos falar assim, César, eu tenho que decorar esses nomes, tenho que memorizar? Não, nós vamos aprendendo a partir de suas funções, ao longo do tempo, nós vamos memorizando o nome dessas estruturas. Vamos relacionando a outras atividades fora da célula, onde nós vamos associar a essas estruturas citoplasmáticas. A primeira estrutura que nós vamos falar é sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática é essa fina camada que envolve a célula. Ela está presente em todos os tipos de células, seja ela animal, seja ela vegetal, seja ela uma célula procarionte. Então, todos os tipos de células vai apresentar a membrana plasmática. De que ela é feita? De que ela é formada? Ela é formada de duas substâncias químicas. Os lipídios, que são os fosfolipídios, que são essas moléculas pequenas que vai envolver toda a membrana, e as proteínas, que são essas moléculas maiores. César, só tem esses tipos de substâncias que vão formar a membrana plasmática? Não. Há presenças de glicoproteínas, glicolipídios, além de colesterol, principalmente nas células animais. Uma das funções da membrana é a permeabilidade seletiva. Ela é capaz de selecionar o que entra e o que sai de dentro da célula. Daí essa função seletiva pertencente à membrana. Outra função que tem a membrana é a sua elasticidade. Então, a célula tem os seus movimentos, ela estica, encolhe, mas a grande maioria delas não sofre rompimento, devido à elasticidade proposta pelos anéis de lipídios ao longo de sua estrutura. E também, a partir dessa elasticidade, a membrana plasmática ela tem também a função de proteger todo esse conteúdo interior da célula, chamada aqui por nós de proteção do conteúdo protoplasmático. Outra estrutura também presente nas células é a parede celular. Só que essa aqui é uma estrutura exclusiva de célula vegetal, neste caso aqui. Porque tanto as células procariontes também têm parede celular, os fungos têm parede celular, as algas têm parede celular, assim como as células dos vegetais. Só que nas algas e nos vegetais, essa composição da parede celular ela é formada de celulose e pectatos de cálcio, onde vai aumentar a resistência da célula vegetal e também dá uma proteção maior à membrana plasmática. Essa parede celular, ela não é totalmente rígida, ela não é compacta, ela apresenta pequenos orifícios, ou que a gente chama de pontuações, por onde uma célula vai se comunicar com a outra, chamado de plasmodésimos. As estruturas da célula vegetal, da célula animal, também apresentam nas células vegetais também. Então, nós temos aqui os ribossomos, os retículos endoplasmáticos, o retículo plasmático liso e o rugoso,
o complexo golgiense, os peroxissomos e os lisossomos. Tirando os ribossomos, todas essas outras estruturas, elas têm origem na membrana plasmática. Daí nós chamamos elas de organelas ou estruturas membranosas. Para que elas servem no seu interior? Os ribossomos, que são estruturas formadas de RNA, que ela é formada a partir de substâncias presentes no núcleo da célula, e é aqui que vai acontecer a formação de proteínas. As proteínas que são muito importantes para o funcionamento da célula e também para o funcionamento do organismo. Outra estrutura também presente no interior da célula são umas estruturas membranosas, que são os retículos endoplasmáticos. Nós temos dois: o retículo endoplasmático liso, esses aqui, e os retículos endoplasmático rugoso. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem associado às suas membranas ribossomos. Tá? E os retículos endoplasmáticos, eles têm a função de transporte de substância no seu interior. No caso do retículo endoplasmático rugoso, por apresentar ribossomos, eles têm a função de síntese de proteínas, que estrutura, função essa, que não é aplicada ao retículo endoplasmático liso, que também é chamado retículo endoplasmático não granular. Eles têm função específica? Tem, como, por exemplo, a síntese de esteroides, como é o caso do colesterol, e também de glicoproteínas, que vai fazer parte também da membrana plasmática. Outra estrutura membranosa é o complexo golgiense. O complexo golgiense é formado por vesículas ou sacos vesiculares, onde vai acontecer o armazenamento de tudo que a célula produz, vai ser armazenado aqui dentro. Então, armazenamento de proteínas para exportação, que vai funcionar fora da célula. Essa atividade metabólica dessas proteínas vai acontecer fora da célula. Outra estrutura importante, outra função importante, é a síntese de polissacarídeo, como, por exemplo, o glicogênio. Então, nas células animais, principalmente nas células do fígado, células musculares, tem uma atividade do complexo Golgi bastante ativa, porque que vai fabricar polissacarídeo como glicogênio. Outra também são os esteroides, que são os tipos de lipídios originados do colesterol, além dos retículos endoplasmáticos, também são sintetizados aqui dentro do complexo Golgi. E esses complexos Golgi, em células de origem na formação dos espermatozoides, tem a função de formar o acrossomo, que é uma estrutura que vai facilitar a entrada do espermatozoide dentro do ovócito, ou seja, dentro do óvulo, e também ele vai ter a função também de nutrir o espermatozoide na sua longa caminhada até encontrar o óvulo. Os lisossomos. Os lisossomos são vesículas formadas a partir do complexo golgiense, tá? Que ela tem a função também de promover a digestão de partículas que a célula captura. Vamos falar assim, a célula comeu essas partículas. Então, os lisossomos, contendo enzimas digestivas, como muito semelhante ao nosso sistema digestório, e vai promover a digestão dessas substâncias que foram capturadas pela célula. O que tiver de utilidade para a célula, ela vai absorver. O que não tiver, ela vai jogar para fora. São chamados resíduos citoplasmáticos. Outra estrutura muito semelhante aos lisossomos são os peroxissomos. Só que ele tem a função mais interna de promover um metabolismo de substâncias tóxicas que são produzidas no interior do citoplasma. As mitocôndrias. As mitocôndrias, para nós explicarmos um pouco sobre elas, elas estão presentes tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Elas têm as funções de promover a produção de energia no seu interior da célula. Mas você pode perguntar, César, de onde veio a mitocôndria? Dando uma revisada lá na teoria endossimbiótica, no passado havia simplesmente células procariontes. Uma grande célula procarionte
foi capaz de promover uma relação simbiótica, no caso aqui elas foram fagocitadas, ou seja, comidas, né, por outros procariontes menores que tinham a capacidade de produzir energia e outros tinham capacidade de realizar fotossíntese, onde deram origem às células tanto animal quanto vegetal. Aí você pode perguntar, por que essas atividades, essas duas estruturas, são tão especiais? Porque elas têm a capacidade de autoduplicação. Elas apresentam no seu interior cromossomos, elas apresentam no seu interior ribossomos, semelhante a uma célula procarionte. E, logicamente, elas são capazes de se duplicar. No caso da mitocôndria, ela tem a função básica de fornecer energia para o interior da célula, a partir do metabolismo. O que é metabolismo? Da quebra dos carboidratos, no caso aqui a glicose, e do oxigênio, produzindo gás carbônico e água, uma grande quantidade de energia. Essa é uma das funções da mitocôndria, também conhecida como usinas de energia da célula. Outra estrutura, também originada da associação com as células, né, é o cloroplasto. O cloroplasto também, assim como a mitocôndria, só que ela agora é exclusiva de célula vegetal, elas têm a capacidade de promover a realização da síntese de proteína. Assim como a mitocôndria, ela vai ter no seu interior a presença de o seu material genético, ribossomos, então tem a capacidade de se duplicar. Então, o cloroplasto está intimamente ligado à reação da fotossíntese. Outra estrutura exclusiva de célula vegetal, tá? Então já falamos aqui 3 estruturas de célula vegetal que são exclusivas: parede celular, cloroplasto e vacúolo de suco celular. Então essas estruturas, no caso do vacúolo de suco celular, está intimamente ligado ao armazenamento ou acúmulo de água e sais minerais para a célula, aonde vai promover um processo que nós vamos ver na frente, que é o processo de osmose. Então, a osmose que vai ocorrer na célula vegetal ocorre principalmente está participando dessa estrutura que está presente na célula vegetal. Agora, uma estrutura exclusiva de célula animal, que são os centríolos. Tá? Os centríolos, o seu conjunto é chamado de centrosomo, ele é formado por microtúbulos, anéis de proteínas, e essa formação eles são responsáveis pela formação do fuso acromático, que vai participar da divisão celular, e também na formação de cílios e flagelos. É o caso que o espermatozoide tem essa longa caudazinha formada a partir da modelação desses centríolos. O citoesqueleto. O citoesqueleto tem a função de dar forma às células, tanto animal quanto vegetal. Eles são formados de proteínas, estão distribuídos ao longo do citoplasma, aonde vai dar forma à célula, tanto animal quanto vegetal. E o citoesqueleto é formado por microfilamentos e microtúbulos. Ok? E, por último, o núcleo celular. O núcleo celular, ele está presente nas células de eucariontes e tem as funções de proteger as funções de proteger e também, a partir da sua membrana, é onde vai acontecer, a partir do material genético, dando aqui uma recapitulada, o núcleo tem a função de coordenar todas as atividades metabólicas da célula, como divisão celular, o crescimento, reprodução, além das atividades que vai acontecer no citoplasma. Então, o núcleo, ele tem essa responsabilidade. Aqui no seu interior também nós encontramos estruturas, só que são chamadas de estruturas nucleares. É o caso do nucleolo e da cromatina. E protegendo essa estrutura, nós temos o envelope nuclear. Então, em outras aulas, nós aprofundaremos todo esse conhecimento do funcionamento do interior
tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Qualquer dúvida, pode fazer as perguntas aí no canal e também no nosso e-mail, ok? Então, estarei aí pronto para responder as dúvidas que vocês tiverem ao longo dos seus estudos, ok? Então, até a próxima.